E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos e nesse vídeo falarei um pouco sobre algumas leis importantes para a educação brasileira. Com isso, vocês passarão a conhecer mais sobre as leis de diretrizes e bases da educação, as famosas LDBs, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, conhecido como Fundef, que atualmente é extinta, e falaremos um pouco também sobre a Emenda Constitucional de 1966. Em posse disso, comentarei a respeito da Lei 5.692 de 1971, que tem como alvo a reforma do primeiro e segundo grau. Em seu primeiro artigo, o ensino de primeiro e segundo grau tinha como objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente de sua cidadania. Essa lei foi criada por um grupo de trabalho instituído pelo presidente Médici, que tinha como objetivo adequar o ensino ao momento político instalado pelo golpe militar e às necessidades sociais e econômicas que o governo militar se empenhava em garantir. A Lei 5.692, de 1971, transformou o antigo curso secundário, que se apresentava como clássico, científico ou normal, em ensino de segundo grau, nivelando todos os cursos e possibilitando que qualquer concluinte pudesse prestar vestibular para qualquer área universitária. O ensino profissionalizante tinha o objetivo de atender à formação de mão de obra no sentido de garantir o suporte para a ampliação do parque industrial brasileiro, em resposta aos preceitos liberais da Divisão Internacional do Trabalho, conhecido como DIT. Desse modo, essa foi a primeira legislação educacional que criou um capítulo para tratar do ensino supletivo. O ensino supletivo abrangeria cursos e exames a serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos respectivos conselhos de educação. O ensino supletivo também é conhecido como Educação de Jovens e Adultos, famoso EJA. O supletivo é o ensino voltado ao público que, por algum motivo, teve que interromper os estudos e não concluiu a educação básica. A modalidade criada pelo governo federal tem como objetivo promover a inclusão social e o acesso de todos ao ensino. A Lei 5.692 também introduziu algumas propostas que contribuíram para o debate pedagógico, como a integração vertical, a integração horizontal e a valorização do magistério. Foram enormes as dificuldades financeiras de implantação de laboratórios e de instalação de equipamentos nas escolas, para o atendimento da obrigatoriedade da profissionalização cobrada pela Lei 5.692 de 1971. Muitas instituições escolares nunca chegaram a disponibilizar as disciplinas profissionalizantes para os estudantes, gerando uma pressão muito grande para o fim da exigência imposta pela lei. A Lei nº 7.044, que entrou em vigor em 1982, alterou os dispositivos da Lei 5.692, de 71, que estabeleciam a profissionalização do ensino de segundo grau. Essa reforma acarretou algumas mudanças na estrutura curricular vigente, liberando as escolas de segundo grau da obrigatoriedade de profissionalização, retornando a ênfase deste curso à formação geral. Essa medida restringiu-se, em grande parte, apenas às escolas públicas que, submetidas à exigência, procedem às adaptações no prazo previsto da lei. Entretanto, as escolas particulares, se aproveitando dos prazos para adequação e por não sofrerem rigorosas fiscalizações, mantiveram, em sua maioria, o ensino propedêutico até a revogação da obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Diante disso, iremos agora conhecer alguns pontos importantes de cada capítulo da Lei 5.692. No que diz respeito ao primeiro capítulo, que trata do ensino do primeiro e segundo graus, temos no seu primeiro artigo, como foi dito anteriormente, o ensino do primeiro e segundo graus, tendo como principal objetivo proporcionar ao aluno a formação necessária para o seu desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, qualificação e para o exercício consciente da sua cidadania. Em seu sexto artigo,
As habilitações profissionais poderão ser realizadas em regime de cooperação com as empresas e outras entidades públicas ou privadas, enquanto que no 14º artigo, a verificação do rendimento escolar ficará na forma regimental, a cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade. No 16º artigo, fica a cargo da escola expedir os certificados de conclusão de série, de disciplinas ou qualquer grau escolar, os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais. No capítulo 2, que trata sobre o ensino de primeiro grau, temos, no artigo 17, o ensino de primeiro grau destinado à formação da criança e do pré-adolescente, com conteúdos variando conforme sua fase de desenvolvimento. De forma que fica definido no artigo 18 que a formação do primeiro grau tem duração de 8 anos, com 720 horas de atividades anuais. Tratando sobre a idade mínima de ingresso, temos no artigo 19 a idade mínima de 7 anos, sendo que os sistemas de ensino devem velar pela educação das crianças menores de 7 anos de idade. Quanto sua obrigatoriedade, temos no artigo 20 o ensino de primeiro grau sendo obrigatório dos 7 aos 14 anos de idade, cabendo aos municípios fazer o levantamento da população e proceder à sua chamada para a matrícula nas escolas, além de caber à administração do ensino fiscalizar a obrigatoriedade e incentivar a frequência dos alunos. Comentando agora sobre o capítulo 3, que dispõe sobre o ensino de segundo grau, temos em seu 21º artigo o ensino de segundo grau sendo destinado à formação do adolescente de forma integral. Nesse artigo, fica disposto a exigência da conclusão do primeiro grau para o ingresso no segundo grau. Em regime de matrícula por disciplina, os alunos poderão terminar em 2 ou 5 anos os estudos correspondentes às 3 séries do segundo grau. Quando se tratar da habilitação profissional, o mínimo pode ser ampliado. No 23º artigo, a conclusão do segundo grau permitirá com que o aluno ingresse no ensino superior. Em seu capítulo 4, que trata sobre o supletivo, temos no 25º artigo o ensino supletivo abrangendo conforme as necessidades a atender desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar, e a formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. No 27º artigo, ao nível de uma ou mais das 4 últimas séries do ensino de primeiro grau, cursos de aprendizagens ministrados a alunos de 14 a 18 anos de idade em complementação da escolarização regular, a esse nível ou ao de segundo grau, cursos intensivos de qualificação profissional. Iniciamos agora a fala sobre o capítulo 5, que abrange uma outra vertente com base nos professores e especialistas. No 29º artigo, temos a formação de professores e especialistas feita sobre níveis que se elevam progressivamente, ajustando-se com as diferenças culturais das regiões. No artigo 30, há algumas exigências para o exercício do magistério, como, no ensino de primeiro grau, da primeira à quarta séries, a habilitação específica de segundo grau. No ensino de primeiro grau, da primeira à oitava séries, a habilitação específica de grau superior ao nível de graduação, representada por licenciaturas de primeiro grau. Em todo o ensino de primeiro e segundo grau, o docente deverá apresentar habilitação específica obtida em curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena. Dos artigos 31 a 40, temos as licenciaturas sendo ministradas nas universidades e nas demais instituições, a admissão de professores e especialistas sendo feita através de concurso público, a existência em cada sistema de um estatuto que estruture a carreira do magistério, regulamentando as determinações da lei, além de, para o exercício do magistério, fazer-se necessário registro no órgão do Ministério da Educação e Cultura. Quanto ao financiamento, representado pelo capítulo 6, temos no artigo 41, a educação sendo dever da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das empresas, da família e da comunidade em geral, que entrosarão recursos e esforços para promovê-la e incentivá-la. No artigo 47, as empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino de primeiro grau gratuito para os seus empregados e o ensino dos filhos destes
entre os 7 e os 14 anos, ou até mesmo o patrão pode contribuir mediante a contribuição do salário educação na forma estabelecida por lei. No artigo 50, as empresas comerciais e industriais são ainda obrigadas a assegurar em cooperação condições de aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o preparo do seu pessoal qualificado. Das disposições gerais, representadas pelo capítulo 7, temos no artigo 64 os conselhos de educação podendo autorizar experiências pedagógicas. No artigo 68, o ensino em colégios militares é regido por leis específicas. E no artigo 69, temos o Colégio Pedro II integrando o Sistema Federal de Ensino. Em relação à autonomia, temos no artigo 70 as administrações dos sistemas de ensino podendo instituir para os estabelecimentos por elas mantidos um regimento comum que preserve a flexibilidade didática de cada escola. Por último, no capítulo 8 das disposições transitórias, em seu artigo 76, temos a preparação para o trabalho no ensino de primeiro grau, podendo possibilitar qualificação profissional para adequação às condições individuais, inclinações e idade dos alunos. Em seu artigo 80, os sistemas de ensino deverão desenvolver programas especiais de recuperação para os professores sem a formação necessária, a fim de que possam atingir gradualmente a qualificação exigida. No artigo 81, os sistemas de ensino determinarão prazos para que os estabelecimentos se adaptem à lei. Então, pessoal, os pontos mais importantes da Lei 5.692 de 1971 são esses. Agora iremos partir para a próxima lei, que tem um enfoque na criação dos Conselhos Nacional e Estadual, que data de 1966, como a Lei de número 9.394. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabrielle e vou falar um pouco sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, em 20 de dezembro de 1996, o texto da Lei 9.394 foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e em 23 de dezembro foi publicada no Diário Oficial da União. A argumentação do governo foi de que tal lei deveria ser possível e passível de cumprir a partir dos recursos financeiros disponíveis nos esquemas orçamentais convencionais. Além disso, ela deveria ter flexibilidade suficiente para se adequar às diferentes situações da educação nacional, tratando-se de um conceito amplo que reconhece a importância da educação escolar nas diferentes fases do desenvolvimento da vida do aluno. Agora, partindo para a lei propriamente dita, em seus 2 primeiros artigos, temos a educação sendo compreendida como o processo de formação humana, sendo esta um dever da família e do Estado preparar o estudante para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o trabalho. Com isso, disposto no 3º artigo desta lei, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias, coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação escolar, uma gestão democrática, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a escola, o trabalho e as práticas sociais, entre outros. Agora, falando do direito à educação e ao dever de educar, o 4º artigo traz que a educação básica passa a ser obrigatória e gratuita, inclusive aos que não tiveram acesso na idade adequada, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Assim como deve promover atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, creches e pré-escolas gratuitas, oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, bem como educação para jovens e adultos, adequado às suas condições, necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Além disso, é garantido atendimento aos alunos em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares como material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso tudo com a finalidade de garantir a mínima qualidade de ensino aos estudantes. No 5º e 6º artigo, diz que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo,
podendo qualquer cidadão acionar o poder público para exigi-lo, e fica sendo dever dos pais matricular as crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Já no 7º artigo, é dito que o ensino é livre à iniciativa privada, contanto que cumpra as normas gerais de educação, possua autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público e tenha capacidade de autofinanciamento. É garantido ainda ao aluno que se ausentar de atividades escolares por motivos de crença que lhe sejam atribuídas novas alternativas para substituir o que foi perdido. Agora, no artigo 8º, 9º, 10º e 11º, no que diz respeito à organização da educação nacional, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Bom, a União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Deve organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, assim como prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Fica como dever dos municípios oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Já os estados deverão definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Fala galera, tudo em cima? Eu espero que sim. Eu me chamo Ian e estarei dando continuidade no assunto abordado para vocês. Bom, acredito que, a essa altura, todos vocês já devam ter uma ideia bem legal acerca do tema, certo? Como contribuição da minha parte, eu gostaria de frisar alguns fatos relevantes sobre a lei em questão, bem como trazer para vocês outros artigos relevantes para a lei. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, também conhecida como Carta Magna da Educação, é a legislação que regulamenta o sistema educacional, público ou privado, do Brasil da educação básica ao ensino superior. A LDB é a mais importante lei brasileira relativa à educação que já foi criada, pois estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Foi criada para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação e estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública. Foi um marco na regulamentação do ensino no país, pois trouxe importantes inovações e permitiu colher avanços significativos na educação brasileira. Agora, acerca de alguns artigos desta lei, que estão presentes juntamente com os artigos já trazidos pela Fabrielle, temos os artigos 12 e 13, que passam a regulamentar a respeito da proposta pedagógica, do cumprimento do calendário acadêmico, de tratar a respeito da recuperação dos alunos que tiveram um menor rendimento, bem como de informar os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos. Já o artigo 14 trata da participação dos profissionais da educação na elaboração pedagógica e da comunidade escolar em conselhos escolares. No artigo 23, as escolas podem se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, grupos não seriados, com base na idade dos alunos. Já o artigo 24 trata da carga horária mínima anual, sendo esta de 800 horas e 200 dias letivos para o trabalho escolar, além de englobar uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. Neste artigo, também é dito que os estudantes devem apresentar a tão famosa frequência mínima de 75% para serem aprovados. Fica como dever e obrigatoriedade da escola emitir históricos, declarações e certificados. O artigo 26, por sua vez, determina a regulação das disciplinas a serem estudadas, como conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, arte e educação física, história e cultura afro-brasileira,
africana e dos povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras, bem como será ofertado, do 6º ano em diante, o ensino de língua inglesa. No artigo 27, temos a definição de que os conteúdos curriculares devem conter a difusão de valores, direitos e deveres do cidadão, considerar as condições de escolaridade, orientação para o trabalho e promover práticas desportivas. Enquanto que no artigo 37 e 38 temos a educação de jovens e adultos, antigo supletivo, que realizará cursos e exames para os educandos. Além disso, a idade mínima para o ensino fundamental é de 15 anos e para o ensino médio de 18 anos. Do artigo 58 ao 60 é tratado sobre a educação especial, que diz que terá atendimento aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular, além de realizar adaptação da escola e do currículo para promover a integração do estudante na vida em sociedade. E esses são os artigos que resolvi trazer para vocês. E para finalizar, eu gostaria de abrir um adendo. A importância das LDBs para a educação, como vocês viram, é fundamental, principalmente para os professores que não possuam conhecimento das diretrizes, para que não fiquem ignorantes de seus direitos como profissionais da educação, já que são capazes de lutar por uma educação melhor e não apenas reclamar do sistema educacional de braços cruzados. O problema da educação do Brasil não é a falta de leis que garantam os direitos dos alunos e dos professores a uma educação de qualidade, pois as LDBs têm nos seus artigos o suficiente para isto. A questão é que muitos professores não têm conhecimento e não exigem o cumprimento da lei, por governantes que não fazem a menor questão de proporcionar às nossas crianças e adolescentes educação básica de qualidade. Muito bem! O que eu tinha para falar era isso. Agora, fiquem com as abordagens posteriores trazidas pela minha equipe. Até mais! Oi, pessoal! Meu nome é Yasmin e eu vou finalizar essa parte da Lei 9.394. Bom, no artigo 70, a LDB define o que são os gastos com a educação, que no caso é a remuneração e o aperfeiçoamento do pessoal, a manutenção e a construção dos equipamentos, a compra de material didático escolar, bolsas de estudo e transporte escolar. Já no artigo 71, a LDB define o que não é gasto com educação, que são as pesquisas não vinculadas à educação, a subvenção a instituições assistenciais, programas suplementares de alimentação, assistência médica psicológica, obras de infraestrutura da cidade e trabalhadores em educação em desvio de função. Então, pessoal, esses pontos trazidos pela Fabrielle, pelo Ian e por mim foram os principais da Lei 9.394. Agora falaremos um pouco sobre a emenda constitucional que trouxe importantes modificações para a educação no contexto brasileiro. A Receita Estadual fica responsável pela aplicação de impostos mínimos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino no país. No artigo 208, na Constituição Federal, é adicionado que o ensino fundamental obrigatório e gratuito será assegurado e, para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade própria, a oferta também será gratuita. Além disso, nesse artigo foi introduzido a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Já no artigo 211 da Constituição Federal, foram inseridos mais 2 parágrafos. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Os municípios vão atuar prioritariamente na educação fundamental e na educação infantil, enquanto que a esfera estadual, bem como o Distrito Federal, atuarão na regulamentação do ensino fundamental e médio.
Em seu artigo 60, expressa que os estados, o Distrito Federal e os municípios precisam destinar pelo menos 60% dos recursos do artigo 212 da Constituição Federal para a estabilidade e o desenvolvimento do ensino fundamental, com a intenção de assegurar a universalização do acesso e a remuneração adequada ao professor. E por último, falaremos um pouco sobre a Lei 9.424 de 1996, que regulamentou o Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Mas antes de falarmos um pouco sobre essa lei, vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Pela Constituição de 88, 25% do que era arrecadado pelo município e pelo Estado deveria ser aplicado na educação de acordo com o número de alunos matriculados. Porém, isso criava uma disparidade de investimentos entre diferentes municípios. Havia municípios maiores, que possuíam comércio e indústria fortes e que, portanto, arrecadavam mais impostos, e havia municípios menores, sem a mesma estrutura, os quais não seriam capazes de arrecadar a mesma quantidade. Portanto, os municípios que arrecadavam mais impostos poderiam investir mais dinheiro, ao passo que municípios menores investiriam menos, prejudicando o desenvolvimento da sua educação. O Fundef, então, foi criado e tem a finalidade de gerenciar e redistribuir esses fundos através da esfera estadual, municipal e federal, por meio da coleta de recursos. O Fundef funcionava em cada estado, recebendo os impostos destinados à educação. A partir de então, o total desse valor era dividido e repassado para cada município de acordo com o número de matrículas na rede de ensino. Além disso, 60% dos recursos destinados para o fundo deveriam ser obrigatoriamente reservados ao pagamento de salários e capacitação para os professores do ensino fundamental. Deste modo, estados e municípios mais pobres deixariam de pagar salários baixíssimos aos professores. Caso a arrecadação não fosse suficiente para investir o valor mínimo por estudante, definido pelo governo, haveria então um complemento desse valor pela União, para contemplar esses estudantes. O Fundef foi criado em dezembro de 1996. No ano seguinte, foi implantado de forma experimental no estado do Pará e funcionou em todo o país de 1º de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2006, perdurando por 10 anos de funcionamento. Em substituição ao Fundef, foi criado o Fundeb, o qual perdurou por 14 anos no período entre 2007 e 2021. Os valores do fundo são utilizados para manter o funcionamento das instituições, desde creches, pré-escolas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, ou EJA. E com isso, terminamos o nosso vídeo sobre essas leis que foram importantes para o desenvolvimento da educação no território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!